Cigarra TV. Diversão, cultura e arte para você. Vozes da Literatura. Episódio 9. Ana Maria Machado. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quem não se lembra dessa frase do Pequeno Príncipe? Muitos livros que a gente lê na infância deixam marcas para toda a vida. Hoje nós vamos falar de literatura infantil. E quem está aqui para falar desse assunto é a grande escritora Ana Maria Machado. Ana, eu tenho que te dizer que é um privilégio enorme te receber. Você sabe que minhas professoras de português e meus colegas de escola do São Bento devem estar emocionados, porque você sabe que você é a culpada por muita gente gostar de ler. Eu fico feliz de ouvir isso. Então, quem fica emocionada sou eu, ouvindo de um leitor que veio desde muito cedo lendo. E que virou escritor. A culpa é sua também. A culpa toda sua. São quantos livros já escritos? Você tem... E essa pergunta é difícil. Mais de 100. Mas é difícil dizer exatamente, não é porque eu tenha perdido a conta, não. É porque os critérios de contar variam. Houve livros em que, inicialmente, eles eram reunião de vários contos, uma reunião de 4 contos. Então, Severino Faz Chover e outras histórias, Camilão e outras histórias assim. Então, eu tinha, por exemplo, 3 livros assim, depois tive mais 2. E, posteriormente, os livros foram editados separados. Então, eu não sei se eu conto 3, 5 títulos ou 20, porque depois eles falam assim, então é difícil saber. E seus livros são muito traduzidos também. Como é que é levar essas histórias para fora do Brasil, encontrar outras nacionalidades? É uma experiência muito interessante. Os meus livros eu tenho mais de 80 títulos traduzidos em 20 idiomas diferentes. Em alguns que eu conheço eu posso acompanhar, em outros não. Né? E a graça é olhar aqueles caracteres. Não tenho ideia. Em coreano, em japonês, em chinês, enfim, em russo, que também é outro alfabeto, e às vezes árabe também. E às vezes a gente conhece o alfabeto e não conhece a língua, então não adianta muito. Mas eu tenho tenho tido muito contato com leitor de outras nacionalidades, de outras culturas, visitando escola, quando está lançando vai às escolas de lá? Vou de lá, às vezes, né? Recentemente, por exemplo, eu fiz na Irlanda um tour pelo país inteiro, porque a Biblioteca Nacional da Irlanda faz todo ano uma grande gincana literária para as crianças de escola. E escolhe cada vez um livro diferente. E há 2 anos eles resolveram escolher um livro meu, porque achavam que estava precisando ter um livro traduzido. Eles só trabalhavam com autores irlandeses, e eles têm, sem fim, né? É o país que deve ter a maior proporção de excelente escritor por metro quadrado. Enfim, e aí eu fui para lá visitar escolas e conversar com as crianças. E uma coisa que me impressiona muito é que as curiosidades são as mesmas, as perguntas são as mesmas. Eu acho que o que nós temos em comum, mesmo em lugares diferentes, completamente diferentes, o que a humanidade tem em comum é maior do que o que ela tem de diferente e que separa. Já me aconteceu de conversar com crianças sobre o mesmo livro, que era o De Olho nas Penas, em Angola, visitando aldeias onde não havia nem luz elétrica, e depois, 2 semanas depois, eu estava em Estocolmo, lançando a tradução desse mesmo livro na Suécia e conversando com os alunos, trabalhando lá. E nos 2 lugares as perguntas são semelhantes, a participação do leitor, a maneira como ele se relaciona como personagem. Claro que existem diferenças também, mas as diferenças são muito mais individuais do que coletivas. E quais são as perguntas as angústias mais comuns da... A mais comum, essa é universal, de qualquer idade,
como é que você teve ideia para fazer esse livro? Quer dizer, De como onde é seu vem? processo criador? De onde vem isso? Existe inspiração? Não existe? As mudanças são assim, mas essa pergunta sempre é a segunda ou terceira feita em qualquer grupo. E qual é a resposta? De onde você tirou a ideia de me fazer essa pergunta? Boa, gostei. Aí a criança para assim, eu digo, pois é, o importante não é de onde você tirou. Você não tirou do dedão do pé, você tirou da cabeça, né? Aí tá aí, até aí empatamos. O importante é como ela entrou. Como que essa ideia entra na sua cabeça? E como você alimenta E como você desenvolve depois. Claro, e aí, então, a gente passa a conversar. E nessa carreira internacional, os prêmios foram importantes. Você já ganhou Jabuti, Machado de Assis ganhou o Hans Christian Andersen, que é o Príncipe Nobel. Claus, Quando a gente escreve, é uma coisa muito sozinha, né? A gente está ali com aquelas maluquices na cabeça e um teclado. E aquilo vai... O processo de escrever faz, desmancha, corrige, faz de novo. Aí tem um momento que você acha ótimo, vai em frente, sem interromper. Semanas depois, quando você lê aquilo, diz, não, vou fazer tudo de novo. Quer dizer, é toda uma coisa, é um trabalho sozinho. E decisões você tem que tomar toda hora. Decisões ali. E quando aquilo está pronto e a gente lança o livro no mundo, é pular, não é numa piscina, é num mar de tubarões. Você não sabe o que tem ali, né? Então, quando tem uma boa recepção de um prêmio significativo, de um júri sério, e quando a gente olha e vê os outros que já ganharam antes, se vale a pena, se você está nessa companhia, quer dizer, essas coisas, aí é muito... aquece o coração, porque eu acho que a gente precisa de um reconhecimento desse tipo. Todo artista precisa. Mas o dançarino, o ator, não sei o quê, tem aplauso tem na hora. né? Ele sabe que é, né? Quer dizer, existem outras formas que dependem de crítica escrita, publicada, que já é mais difícil, os espaços vão se reduzindo, mas enfim, ainda tem. Agora, para o escritor... O prêmio dá essa energia, estou no caminho certo. Né? O prêmio é um reconhecimento. A gente foi conversar também com outro autor consagrado e uma autora contemporânea para saber como é que anda o mercado da literatura infantil no Brasil. Vamos ver. No Brasil, a literatura infantil é prestigiada, sim, quer dizer, a gente é considerado autor mesmo, quer dizer, a categoria tem um nome, as pessoas sabem quem é Ana Maria Machado, sabem quem é o Paulo Bandeira, sabem quem é uma porção de gente, a Adriana Falcão, entendeu? Mas na Europa, tirando essas coisas como Harry Potter, por exemplo, que é um fenômeno parecido com Paulo Coelho, né? Que não se explica, a literatura infantil é uma coisa artesanal, é uma coisa não é uma coisa de... não está na categoria de arte, de grande arte. A literatura infantil feita hoje, assim como a literatura contemporânea de uma maneira geral no Brasil, eu acho que ela é efervescente. Eu acho que tem muito autor produzindo, apesar das dificuldades, apesar do mercado editorial estar fechado, a gente vê uma profusão de autores buscando seus espaços, de autores escrevendo histórias muito boas, e eu espero que, sinceramente, que os colégios, né, que são o público primeiro, né, o alvo dessa literatura produzida pelos autores de literatura infanto-juvenil, que eles abram os olhos para os novos autores e que devem ser vistos em função de um novo olhar, de uma nova proposta, de temas diversificados, que precisam ser levados para um público cada vez mais amplo. E como você enxerga o mercado de literatura infantil hoje? Assim, o Ziraldo fala um pouco. O Ziraldo levanta uma questão que é muito importante, ele tem toda a razão e é muito característica da nossa literatura infantil e do nosso ambiente literário, que é não ter tanto preconceito com literatura infantil. E isso desde sempre. Eu me lembro de ter conversado sobre isso um pouco com Darcy Ribeiro, quando ele estava vivo. Porque o assunto surgiu e ele dizia que a gente trata a criança, em geral, culturalmente, na cultura brasileira, de uma forma muito mais acolhedora, que isso talvez venha dos índios. A gente conversa na frente delas, traz para dentro do ambiente. Então, por exemplo,
os grandes autores brasileiros do século XX, quase sem exceção, escreveram também para criança. Se a gente pensar, Clarice Lispector, Graciliano, Jorge Amado, Fernando Sabino, Érico Veríssimo, vai dizendo, essa Vinícius de Moraes, acolhedora. Cecília Meirelles, não sei o quê. E então, eles ajudaram a dar um status de reconhecimento para essa literatura. Ela não era menor na medida em que a gente tinha um Graciliano escrevendo 3 livros infantis, um Érico Veríssimo escrevendo 6 livros infantis, então, né, Cecília Meirelles publicando tanto. Então, é claro que Mas isso hoje existe. é um preconceito, não? Não, mas em outros países existe. Ah, existe ainda hoje. É isso que eu digo. Em outros países, cada vez mais existe essa distinção. Eles não aceitam da mesma maneira, de algum modo. Tem a ideia de que é livrinho, é uma coisa menor, entendeu? É mais fácil, é pequeno. Você vê a vastidão da obra para criança que a Clarice Lispector tem, e é uma obra totalmente fiel a ela, sofisticada, ambígua. Puxando para a minha seara, eu até penso, por exemplo, literatura policial em alguns países é muito prestigiada, justamente porque grandes autores se dedicaram à literatura policial, e aqui no Brasil ainda há aquele olho torto para a literatura de gênero, terror, policial e tal, justamente por isso, porque a gente não tem... Machado até... minha sensação é que flerta com o policial em vários momentos, mas... Hoje em dia, nós temos uma coisa muito interessante, que temos algumas edições de contos de Machado de Assis, ilustrados e editados para crianças. Tanto um apólogo e conto de escola, enfim, vendo assim, alguns contos deles são... E tem edições muito bonitas. Já a gente fala de ilustrações. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um canal, um blog, algum projeto que incentiva a leitura. Entre em contato com a nossa produção através da página aqui embaixo e manda o seu vídeo para a gente, que a gente tem prazer em mostrar. A gente volta já, depois do intervalo. Olá, meu nome é Humberto e eu apresento no YouTube o canal literário Primeira Prateleira. Eu escrevo também livros infantis, como Bichos Sinistros, que foi publicado pela editora WMF Martins Fontes, e o livro Descobrindo os Bichos do Jardim, publicado pela editora Matrix. Eu criei o canal com o objetivo de me aproximar mais, estreitar relações com as editoras, com outros escritores e principalmente com outros leitores como eu e como vocês. O Booktuber virou um grande ponto de encontro de leitores do Brasil inteiro, onde a gente troca informações, troca ideias e comenta sobre literatura. Seja qual for o tipo de gênero literário que você goste, você sempre vai encontrar canais onde as pessoas leem e comentam sobre obras que possam ser do seu interesse. Eu criei o Primeira Prateleira com o objetivo de dar mais espaço aos livros infantis, aos livros de não ficção e principalmente aos livros de literatura brasileira contemporânea, apresentando autores e obras ainda pouco conhecidos, mas que merecem a nossa atenção. A minha ideia é sempre apresentar livros diferentes, que saem um pouco do lugar comum. Atualmente eu estou fazendo uma série de vídeos apresentando os principais prêmios literários, nacionais e estrangeiros, e os autores das obras contempladas. Venham me fazer uma visita, é só acessar www.youtube.com/Humberto Conzo Júnior. Eu aguardo vocês. Um abraço. Olá, o Trilha está de volta e o nosso assunto de hoje é literatura infantil. Antes da gente continuar o papo com a Ana Maria Machado, que está ótimo, você não pode perder, vamos às dicas literárias da Cátia Navarro. Como é a sua família? Como se agrupam as famílias nesse século XXI? E como a criança entende esse universo familiar com casamentos, separações, novos casamentos, uniões homoafetivas? Ana Cláudia Bastos trata desse tema em Família de Todo Jeito, com ilustrações de Rita Carelli. Uma história leve e sem preconceitos. Aqui, a personagem avista da casa dela várias janelinhas, cada uma com uma família. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Existe todo tipo de combinação. Família de 3 com pai, mãe e avô. E quem sabe tem a avó. Uma família numerosa que até parece uma festa. Tem família pequenininha, igual a da minha vizinha, que tem um gato
e uma cachorrinha. Tem família colorida com todas as etnias. Tem família que tem 2 pais, tem família de 2 mães. A história segue para dizer para a criança que se há amor, existe um lar, que as diferenças fazem parte da vida e que as histórias ajudam a contar melhor essa família de todo jeito. Uma coisa que eu me questiono eu já li alguns de seus livros também adultos. Você tem uma obra de literatura adulta. O mais recente que eu li foi o Infâmia. E eu acho muito curioso, porque já me demandaram para escrever literatura infantil. E eu fui escrever e falei, meu Deus, não consigo. Para mim, naturalmente, é muito diferente uma coisa da outra. Para você, me parece que não. Como é que você encara escrever literatura adulta, escrever literatura infantil? Você convive com criança pequena? Esse é o problema, né? Essa é a resposta. Por que é difícil? Porque você não convive com criança pequena. Por que foi fácil para mim? Eu sou a mais velha de 11 irmãos, dos quais 9 da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, morando na mesma casa. Então, sempre tinha uma situação de estar lendo uma história para um outro menor. Isso nos fez muito íntimos de livro infantil, sempre. Além disso, eu tenho montes de sobrinhos, agora sobrinhos netos, porque eles todos foram tendo filho, tem neto, sobrinho, neto. Então, sempre contei história para criança. Sempre li história para criança, sempre contei história para criança. Então, na hora que eu fui escrever para criança, veio naturalmente. Eu estava no meio de um processo de escrever um livro muito sofisticado para adulto, que foi O Recado do Nome, que era uma tese de doutorado de linguística sobre Guimarães Rosa, orientada por Roland Barthes, que era o bambambam disso tudo. E, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo Quenco, Pato, Camilão, Comilão, Severino Faz Chover, essas primeiras histórias. E não tem nada de mais nisso. Todos nós somos poliglotas na nossa língua. A gente é capaz, se você vai num lugar, tem umas crianças brincando, você vai sentar no chão e brincar com elas, você vai falar com elas usando um determinado tipo de vocabulário de construção. Você vai usar um registro de linguagem, como a gente chama. Se você foi chamado pelo seu chefe no trabalho para se explicar sobre alguma coisa, está na sala de espera pensando como vai falar, você está arquitetando mentalmente um outro tipo de linguagem. Se você está no Maracanã, você grita determinadas coisas que você não diria na hora que o médico te pergunta o que você está sentindo. Quer dizer, a gente vai adequando a linguagem para o destinatário, para a situação, para as circunstâncias. Então, acho que é isso. Para mim, isso veio muito naturalmente. Escrever para criança ou para adulto, eu nunca pensei em públicos abstratos, mas eu pensava assim, escrever para criança, houve um momento que era escrever para o Rodrigo, para o Pedro, para a Flávia, para a Joana, que eram os meus filhos e os sobrinhos mais velhos. Depois já ficou escrever para a Lorena, escrever para o Rafael, que era outro grupo, 10 anos depois. Aí eu já estava escrevendo para os adolescentes, os amigos da Luísa, que era outro. Então, pensando das coisas que eu ouvia deles, que eu conversava com eles. Por isso que eu digo que veio naturalmente. E é interessante que você tem... eu imagino a questão do retorno do público, né? Você estava falando que o cantor, o ator, ele recebe lá o aplauso na hora. A gente recebe a posteriori. Mas com criança, isso deve ser ainda mais emocionante, deve ser ainda mais bonito e mais caloroso, né? Você tem alguma história legal de uma criança? Não, você deve ter 300. Tem montes, a gente pode escolher. Eu lembro, por exemplo, que em 92, a Ruth e eu estávamos na Bienal de São Paulo, a Ruth Rocha, que também escreve para criança e é muito minha amiga. Outra culpada também. Outra. Nós estávamos lá juntas, numa mesma mesa, lançando livros juntos. E aí, naquele fim de semana, tinha o movimento dos Carapintadas, os estudantes que chegavam com verde e amarelo assim, no rosto, fazendo todo aquele movimento pelo impeachment do Collor e tal. E aí, elas nos viram, chegaram uns meninas, assim, umas 6 ou 7, correndo. Aí vieram, olha aí, vocês são culpadas. Aí, não sei o quê, disso aqui. Então, começaram a falar. Falaram do meu livro, Era Uma Vez um Tirano, que elas tinham lido.
falaram do livro A História de Rabos Presos, da Ruth Rocha, que elas tinham lido do Reizinho Mandão. Enfim, eram adolescentes que tinham realmente lido, assimilado e estavam relacionando com o momento político e histórico que estavam vivendo. Mas a gente tem, além disso, todo tipo. Tem, assim, um menino uma vez que me perguntou, isso no México, foi uma coisa, nunca esqueço, um menino com cara de índio, mexicano, assim, e aí me perguntou quantos anos eu tinha. Eu tinha, sei lá, 68 nessa época, 67. Eu disse para ele, respondi. Aí ele me disse, então como é que pode uma velha de 67 anos, brasileira, saber tudo que está dentro da cabeça de um menino de 11 anos mexicano? Entendeu? Incrível. Isso é uma coisa incrível, porque é a essência da literatura. É, exatamente. Né? De como acontece esse mistério. Eu também não sei. Mas é muito bonito. A criança formula isso de uma maneira muito clara. Teve uma vez numa escola em Petrópolis que ele me disse que ele tinha lido meu livro quando ele tinha 7 anos e agora ele estava com 9 e o irmão dele, de 7 anos, estava lendo o livro. Então ele foi ler de novo. E ele descobriu que ele estava entendendo outras coisas do livro. Aí ele me disse assim, eu me amarro nos seus livros, sabe? Porque é cheio de submundo. Ele também entendeu tudo. Ele vai se descobrindo, né, no livro. Os submundos, embaixo tem outra coisa, E a cada idade tem a leitura é diferente, né? Muito legal. E a gente sabe que nunca é tarde para começar a ler. Mas a verdade é que quanto mais cedo se começa, mais bagagem a gente cria. Qual será, então, o papel da literatura infantil na formação de leitores? Vamos ver. Nunca se leu tanto no Brasil. Nunca teve uma geração que leu mais do que a de agora. Então é evidente que há uma minoria muito atuante e que gera o pensamento desse país que lê muito. Todo mundo que teve o estímulo, descobriu que gostava de ler. Às vezes o menino gosta de ler e se perde, assim, porque ninguém lê para ele, ninguém lê com ele. Quer dizer, a turma dele também não é tão ligada assim nas coisas, mas eu acho que é fundamental. Eu não conheço nenhum escritor bom que não tenha sido leitor desde que começou a vida. Não tem como você se estruturar como ser humano sem passar pela literatura. Então a gente vê a quantidade de discrepâncias que acontecem nesse mundo. São pessoas que não são humanizadas pela leitura. O Ziraldo fala muito isso. Dê uma olhada nos nossos políticos, eles não são leitores. Existe a ideia comum de se dizer, o livro é caro, né? Mas as crianças têm brinquedos caríssimos. Brinquedos que são muito mais caros do que os livros. Casas abarrotadas de brinquedos e estantes vazias. Então eu te pergunto, o preço do livro não é, talvez não seja o problema. O problema está justamente nisso, que os pais não são leitores. Então como fazer filhos leitores? A leitura acontece por contágio. Se você não lê, o seu filho não vai ler. Não adianta dizer para ler, né? E a leitura, eu acho que a literatura infantil e literatura de uma maneira geral é alimento. Alimento básico. Muito legal o comentário da Cláudia, né? Porque é isso, o pai em casa, né? Não, é isso, exatamente. E aí eu gostaria de lembrar, quando ela traz a questão do preço do livro, que é uma desculpa que muitas vezes é usada. É verdade que proporcionalmente, muitas vezes, para os orçamentos apertados, o livro é caro. Não estou dizendo só o livro infantil, que até nem é tanto. No Brasil ele não é de capa dura, então tem... Mas, enfim, é verdade que existe isso, mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre, a todo momento, que hoje em dia nós temos bibliotecas públicas em quase todos os municípios brasileiros. Biblioteca pública é um lugar que tem muito livro para escolher de graça. Então,
quem disser que livro é caro, eu sempre gosto de perguntar depois, dizer assim, mas qual foi a última vez que você levou seu filho a uma biblioteca? Entendeu? Então, está usando como desculpa uma coisa que não é bem assim. Agora, eu queria voltar ao comentário do Ziraldo, que é outra coisa, que é um desses mitos que muitas vezes a gente diz, brasileiro não lê, não sei o quê. Quando ele diz, nunca se leu tanto no Brasil como hoje, é verdade. Antes era um grupo muito reduzido que lia. Não é possível, eu não sei os números do Ziraldo, mas eu sei os meus. Já estou perto de 23 milhões de exemplares vendidos no Brasil. Mesmo considerando que tem compras governamentais, que o governo comprou maciçamente várias coisas, mas são livros que estão aí. Então, não é verdade que não se lê nada. A gente conversa com as crianças e a gente vê que nas escolas, toda escola hoje tem uma caixa de livros, um cantinho de livros, uma estante em algum lugar ou uma sala de leitura, enfim. Claro que a gente ainda tem que insistir para que essa sala de leitura tenha as portas abertas, que não seja o lugar onde bota a criança de castigo e fecha lá dentro quando ela está se portando mal, todas essas coisas. Mas a verdade é exatamente o que o Ziraldo disse. Os números mostram que nunca se leu tanto no Brasil como hoje. Então fica o convite ao espectador de pegar o filho, o sobrinho e ou comprar um livro ou levar a biblioteca mais perto e assim formar um indivíduo. Ana, muito bom, muito obrigado. Parabéns pela carreira e parabéns por ser essa pessoa incrível que... Obrigada. Para mim foi emocionante. Não, assim, imagina, foi ótimo. Fiquei me segurando aqui na conversa, porque realmente agradeço muito esse carinho todo, seu e de toda a equipe, todo mundo em volta desde a hora que eu cheguei. Foi assim, um dizendo, minha filha leu seus livros, minha neta não te conhece. Então foi certo. Infelizmente, o programa chega ao fim. Espero vocês aqui na semana que vem para mais conversa e mais literatura. Quinta, às 21h30. Até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.